Para a gente definir o que é derivada parcial, a gente usa o conceito de limite de funções de várias variáveis. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. O que é limite de funções de várias variáveis e também falar das duas situações que mais acontecem quando a gente fala de limite de funções de várias variáveis, que é o limite direto e quando o limite não existe. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Para a gente começar a falar sobre limite de funções de várias variáveis, a gente vai relembrar o que significa limite unidimensional de funções de uma única variável. Então, a gente usava essa notação aqui, que é o limite da função f de x, quando x tende a para calcular o limite, ou para expressar que a gente queria calcular limite. E aí, esse limite ele poderia existir, ser um valor, ou não, ele não precisava existir dependendo da função que a gente estava trabalhando. Mas o que a gente quer entender aqui é que quando a gente tem uma função de uma única variável, o domínio é unidimensional. Então, o domínio é apenas uma reta ou parte de uma reta. E esse A, esse valor para onde o x está se aproximando, está sobre essa reta. Então, eu marquei aqui sobre o ponto 3. E a gente tem apenas duas direções para a gente calcular esse limite. A gente faz pela direita ou pela esquerda. Não tinha uma outra maneira de a gente fazer o x se aproximar do a não ser por essas duas direções. E agora a gente quer estender esse conceito de limite para funções de várias variáveis, né? Então aqui eu coloquei R2, mas pode ser para qualquer valor Rn aqui, desde que n seja maior ou igual que 2. O nosso domínio não é mais unidimensional, então ele é bidimensional nesse caso, tridimensional, dependendo do valor do n que a gente tem. Então agora se a gente quer pensar em limite, em R2, por exemplo, eu tenho um ponto A e eu quero fazer os pontos x, y se aproximarem desse valor A. Então, qual que vai ser a aproximação? Como eu vou fazer essa aproximação? Que direção que eu vou ter que ir? Porque agora eu tenho o plano, eu tenho todo esse espaço aqui para fazer uma aproximação de A. Então, a gente pode pensar numa aproximação parecida com o que a gente já tinha visto, né? Pela esquerda e pela direita, mas já não faz mais sentido falar esquerda e direita, porque agora a gente está nesse plano, né? A gente pode fazer uma aproximação por cima, por baixo, aproximações inclinadas, e aí a gente consegue ver que existem infinitas possibilidades de a gente aproximar um par XY desse ponto A. Aqui eu coloquei aproximações que têm comportamento de reta, mas podem ter aproximações também que não são retas, como parábolas, por exemplo. E aí a gente tem essa infinidade de possibilidades de aproximação. Essa é a grande mudança do que a gente tinha para limite unidimensional para várias dimensões. Qual que é a notação que a gente usa para limites de várias variáveis? A mesma que a gente tinha, só que a gente vai acrescentar as variáveis extras, né? Então aqui o y entendendo a b, ou a gente pode colocar aqui como um par ordenado. Mas como a gente calcula? O cálculo de limites de várias variáveis, ele é pouquinho mais elaborado, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para fazer esses cálculos. Existem algumas técnicas que a gente pode aplicar para calcular esses limites de várias variáveis, mas em geral, nas disciplinas de cálculo, o que acontece? Vai acontecer duas situações principais. Ou o limite vai existir de forma direta, ou o limite não vai existir. Eu vou trabalhar nesse vídeo essas duas situações. Primeiro a gente vai pegar aqui essa situação. A gente tem esse gráfico aqui, que é tipo uma calha, só que inclinada um pouquinho. E aí eu quero calcular qual que é o limite dessa função quando x se aproxima de 1 e o y se aproxima de 2. A gente pode perceber que se a gente olhar quanto que vale a f de 1 e 2, aqui a gente não tem problema nenhum, ali a função parece bem lisinha, né? Mas para a gente ter certeza que existe o limite, a gente precisa calcular o limite. Eu gosto de usar essa anotação de par ordenado, mas você pode usar outra anotação sem problema também. Esse gráfico aqui é dado por essa função aqui, y² mais x mais 2. E a gente observa que essa função é uma função tipo polinomial, não tem divisão, não tem raiz, só tem potências para y e para x. E para a gente resolver esse limite, como a gente fazia sempre, é bom sempre testar
e verificar o que acontece com a função no ponto, né? Se ela apresenta algum tipo de inconsistência. Então, nesse caso, eu vou trocar o y por 2 e o x por 1 e vou ficar com 2 ao quadrado mais 1 mais 2, que é igual a 7. Então, para essa função aqui, para esse ponto A igual a 1 e 2, esse limite não apresentou nenhum problema, eu já pude fazer ele de forma direta. Agora a gente vai mudar um pouquinho a situação. A gente vai pegar essa função aqui. Se eu pegar e substituir direto, como eu fiz no outro, vou trocar o x por 1, y por 2, a gente vai ter 2 menos 2, que é 0, 1 vezes 2, que é 2, só que está negativo, 2 vezes 1 também cancela. Então, o numerador, ele é todo zero. E o denominador também, porque 1 menos 1 é 0, ao quadrado é 0, e aqui também 2 menos 2 é 0, quadrado 0. Então, tanto o numerador quanto o denominador são iguais a 0. E é o que sempre dava problema lá em limite, quando a gente chegava nas indeterminações. Aqui também vai acontecer essas situações onde a gente tem as indeterminações. E aí a gente vai precisar mostrar que esse limite existe, determinar o valor desse limite, ou mostrar que esse limite não existe. Em limite de várias variáveis, é bem comum aparecer a não existência do limite. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico dessa função, para a gente entender que aqui no ponto 1 e 2, ela tem um problema. Essa função, ela parece ser bem comportada, né? O gráfico dela é esse gráfico aqui em azul, e ela tem um problema aqui nesse ponto 1 e 2. Tem direções aqui que ficam para cima do gráfico, tem direções que ficam para baixo. Graficamente, até parece que ela está se aproximando de um valor. Mas quando a gente for calcular o limite ali, a gente vai ver que não. Então, a gente vai olhar para essa função e a ideia de mostrar que o limite não existe é usando a ideia dos limites laterais. A gente sabia que se os limites laterais de uma função de uma única variável eram diferentes, a gente concluía que o limite não existia. E essa ideia agora a gente vai levar para limites de funções de várias variáveis. Só que agora a gente tem infinitos caminhos. Então a gente vai ter que procurar dois caminhos que levem em valores diferentes para conseguir provar que um limite não existe. Então, o primeiro caminho que eu vou considerar aqui é como se fosse o caminho pela esquerda e pela direita que a gente já tinha. Nesse caminho aqui, a gente está fixando o y igual a 2 e fazendo só o x se aproximar de 1. Então, a gente está restringindo. De vez de pegar todos os caminhos, a gente está pegando só o caminho onde o y é sempre 2 e é só o x que vai ficar se aproximando. Então, eu vou reescrever esse limite dessa forma aqui, trocando esse par xy tendendo a 1 e 2 por um x tendendo a 1, já que o y é fixo. E o y eu vou trocar ele por 2, né? Onde tinha y aqui eu troquei e substituí por 2, porque eu já sei que ele é sempre 2. E aí eu observo que 2 e 2 vai ser 0. X vezes 2 vai ficar 2x, só que está negativo, então com esse 2x também vai cancelar. E no denominador a gente também tem um termo que cancela, que é esse 2 menos 2 ao quadrado. E vai ficar 0 dividido por x menos 1 ao quadrado, com x tendendo a 1. Só que 0 dividido por qualquer coisa, por mais que esse termo a gente saiba que vai ir para 0 em algum momento, quando a gente aplicar o limite, vai ser 0, porque o 0 está apenas no numerador. O denominador, ele é pequeno, ele é próximo de 0, mas ele é pequenininho, ele é um número, ele não chega a ser 0 antes de a gente aplicar o limite. Então, esse caso aqui, a gente tem limite de x tendendo a 1 de 0, que agora sim é 0. Então, por esse caminho, o limite deu 0. Agora, a gente vai pegar um outro caminho, que é a direção de cima para baixo, de baixo para cima. Nessa direção onde a gente está fixando o x igual a 1 e variando apenas o y. E eu vou fazer o mesmo processo. Vou trocar esse limite aqui por esse, com apenas y indo a 2, e onde tinha x eu coloquei 1. E a gente vai observar que vai acontecer o mesmo fenômeno que antes. Então, vai ficar 2 menos 2, menos y mais y. Então, o numerador vai zerar.
Esse termo também zero e fica apenas esse. Vai dar a mesma situação que a gente tinha antes, só que agora com y tendendo a 2 desse termo aqui. E de novo vai ficar um limite de zero, que é igual a zero. Ah, o limite deu zero, então eu posso concluir que o limite dessa função é zero? Não. Por mais que a gente tenha testado dois caminhos e deram iguais, a gente não testou todas as possibilidades de se aproximar desse ponto A. Então, preciso ficar testando ou usar uma outra técnica. Aqui, como a gente está querendo construir a ideia de que o limite não vai existir, a gente vai pegar um terceiro caminho, que é essa direção inclinada aqui. Vai ser uma reta, e vai ser uma reta com um ângulo de 45 graus. Se ela passasse aqui no 0, 0, seria uma reta x igual a y, porque daí ficaria exatamente ali dividindo o primeiro quadrante, né, na metade. Só que eu vou deslocar ela até o 1. Então, eu vou ter a reta y igual a x mais 1, que passa ali sobre essa direção. Esse vai ser o meu caminho. E aí, tudo tem que fazer sentido. Como eu estou definindo, estou fixando um y, por mais que dependa do x, mas eu estou fixando essa direção ali em y, se eu fizer o x tender a 1, para onde o y vai? Ele vai para 1 mais 1, que é 2. Então, ok, a gente fez uma escolha de um caminho que faz sentido, né, para a gente aproximar ali do ponto A. E eu vou fazer agora o mesmo processo que eu fiz antes. Vou trocar o y por x mais 1 e vou fazer esse limite apenas agora com x tendendo a 1. E aí aparece bastante coisa aqui para a gente trabalhar, mas vamos fazer distributivo, vamos tentar ajustar agora, já que a gente caiu para um limite que tem apenas uma variável, para a gente tentar resolver. Menos x vezes x vai ficar x quadrado, só que negativo, menos x vezes 1 dá menos x, 2x mantém, vai ficar x mais 1 menos 2. Esse x aqui com esse aqui a gente pode cancelar e vai ficar menos x quadrado mais 2x mais 1 menos 2, que a gente vai reescrever dessa forma aqui, tá? Eu coloquei o menos em evidência, então menos x quadrado, como 2x era positivo, eu coloquei menos, porque menos com menos vai virar mais, e esse 1 menos 2 ficaria menos 1, também tirei esse menos para fora. No denominador, a gente tinha x mais 1, menos 2, então ficou x mais 1 menos 2, ficou menos 1, ficou igual ao que estava aqui, dois termos iguais, a gente soma, fica duas vezes esse mesmo termo. Esse termo que está no numerador, ele, usando produtos notáveis, ele pode ser reescrito como um x menos 1 ao quadrado. Lembra, né? Quadrado do primeiro, x quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes o menos 1 dá um menos 2x. E o quadrado do segundo, que é 1. Então, eu fiquei com esse termo, que é exatamente esse aqui. E quando eu simplifico, vai ficar menos 1 dividido por 2, porque aqui em cima a gente não pode sumir, né? Tem que ficar com o elemento neutro da multiplicação e da divisão, que é 1. E isso é igual a menos meio quando a gente faz o x tender a 1. Então, ficou como resposta desse limite, nessa direção aqui, o resultado menos meio. E deu diferente dos outros dois caminhos que a gente usou. Então, esse limite aqui em cima, ele não existe, porque a gente encontrou dois caminhos que deram dois valores diferentes. E finalizamos assim esse vídeo sobre limite de funções de várias variáveis. Aqui eu apresentei essas duas situações onde o limite existe de forma direta, que é tudo fácil de calcular, e quando o limite não existe, que a gente precisa encontrar dois caminhos onde o limite dá um valor diferente para concluir então que o limite não existe. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.